grata a Deus por poder estar compartilhando mais um pouquinho da sua palavra. Então não saia daí, aguarde, porque Deus falará contigo. Vamos lá? Olha, Deus tem propósitos. Sabia disso? Pois é. Detalhe, quem faz é Ele mesmo. É só um instante, volto já. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com um tema: Deus tem propósitos para a sua vida. O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, estamos diante da palavra de Deus, estamos diante de mais o ensino de Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, para os nossos corações, onde aqui o apóstolo Paulo vem falando a respeito de Jesus Cristo, é o tema central das pregações do apóstolo Paulo. Ele vem falando desse grande amor de Deus em enviar Jesus Cristo, quando ele diz, versículo 4, ele diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Vem discorrendo de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Deus, ele tem um propósito para cada vida que está aqui na terra, que respira e que pode ser chamado filho de Deus. Ele sempre vem apresentando a Jesus Cristo. Mas o grande propósito de Deus é que sejamos filhos dele, porque a vinda de Jesus não é em vão. A vinda de Jesus tem um propósito: libertar as almas perdidas, libertar do pecado, libertar trazendo arrependimento para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele vem nos mostrando que existe um querer para a vida humana que é inerente à sua própria vontade, porque a vontade suprema sempre será a do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E quando ele envia Jesus, é preciso reconhecer que Jesus Cristo, ele morreu por nós numa cruz para nos dar a vida eterna. Por isso, Deus o exalta soberanamente. Ele diz que ele o exalta a tal ponto que o seu nome é sobre todo o nome. Acima de todo nome, não há ninguém
que possa se igualar a esse grande e eterno Deus, o nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Ele se humilhou para obedecer a Deus. Esta humilhação, esta obediência ao Pai, gerou em Jesus Cristo ser aquele que é exaltado por Deus e que é preciso que a partir daí todos reconheçam o seu senhorio e que o seu nome será exaltado sobre todo nome. Portanto, o propósito de Deus é que todo joelho se dobre diante do Senhor dos Senhores e o reconheça como único e suficiente Salvador. Quando o apóstolo Paulo ele vem discorrendo aqui no nosso tema central, que é esse propósito que Deus tem para as nossas vidas, a sua vida não está fora de maneira nenhuma, mas ela está dentro desse propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo que porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. E ele diz que é segundo a sua boa vontade, porque a vontade de Deus ela sempre será boa, perfeita e agradável. E essa boa vontade de Deus que opera em nós este grande propósito, que nada poderá impedir o agir de Deus. Então, que possamos saber que sem Jesus não dá, não temos condições de realizarmos nada em nossas vidas, sem que haja um operar de Deus. Entendes tu isto? Este operar de Deus vai trabalhar não segundo a nossa vontade, mas segundo a sua boa e eterna vontade. Não tem como ser manifesto, criado, como ser gerado e de repente alguma coisa que é pensada e é produzida, é trabalhada, não existe sem que haja essa operação de Deus. No momento em que vamos esmiuçando este versículo, vamos entendendo que existe um porquê, que este porquê ele está na vontade de Deus. E ele diz que é esse Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, se há algum pensamento onde se deseja algo, se almeja algo, ali há um olhar voltado para um pedido a Deus, para que Deus possa estar trabalhando, realizando, ali já está o seu operar, porque antes que venha uma palavra na minha boca, Deus já sabe. Antes que pronunciemos qualquer palavra, Deus já sabe. Não se esqueças que Deus tem os seus atributos divinos. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, como está aqui agora, porque se na sua palavra diz que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Então, na sua onipresença, ele se encontra aqui, agora, nesse exato momento, conosco. Amém? Ele é onipresente. E onde o nome dele é mencionado, a palavra dele está sendo lida, está sendo explanada,
Aqui está o autor desta palavra, que é através do seu Espírito Santo, o Espírito da verdade. E esse Espírito Santo de Deus trabalha em nós a sua vontade. Se estamos aqui agora, nesse particular com Deus, é porque é da vontade dele e ele realizou uma operação para que esse momento acontecesse. Quando sinto o desejo de estar diante de ti com a sua palavra, é porque ele já operou em mim este desejo, esta vontade, e a realização da vontade e do desejo. É ele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, já paraste para pensar que de repente tantos pensamentos venham à sua mente quando colocas a sua mente em Deus, quando se preocupas com coisas que muitas das vezes não é para se preocupar, mas é para não procurar perguntar a Deus por quê, mas que faço, Senhor? Me oriente, me ajude, porque eu preciso realizar aquilo que está de acordo com a sua vontade. Sei que não tenho condições de realizar nada sem que haja o seu querer e a sua manifestação para que seja colocada em prática. Amém? É forte, mas ela vem de Deus, porque é a sua palavra. Quando estamos diante desta palavra, tememos e trememos, porque ela não é nossa, ela é de Deus, ela não tem errância. O erro que você de repente possa encontrar está em mim, não está na palavra de Deus. Amém? Como esta palavra não chegou por acaso até a vós, coloque diante de Deus o que Ele tem de propósito para a sua vida, porque Ele vem sinalizando que acontecerá é aquilo que Ele quer que aconteça, porque a sua vida não é obra do acaso e Deus tem propósitos para ela. Ainda que você não entenda nada, mas Deus está trabalhando. Amém? Deus está provendo. Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe, porque é segundo a sua vontade. Versículo 15 diz assim a palavra de Deus: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. É maravilhoso sabermos que o que Deus quer, o seu propósito para nós, é o melhor que possa acontecer, porque Ele quer que sejamos irrepreensíveis e sinceros. Ele nos quer filhos de Deus, filhos inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Quando Ele tem esse propósito de sermos chamados filhos dele, é maravilhoso. Esse propósito que nós não podemos estarmos negociando, porque é inegociável, porque o preço que já foi pago na cruz foi muito grande, foi preço de sangue, foi preço de ser derramado sangue santo puro,
de um Cordeiro Santo, para que pudéssemos termos o privilégio de sermos escolhidos por Deus para sermos chamados filhos dele. E imagine, no meio de uma geração corrompida, ele quer tornar esse filho irrepreensível. O que ele tem de propósito para a sua vida é algo tremendamente grande, é algo onde estará trazendo uma transformação de vida de forma divina, onde serás bem cuidado e bem tratado pelo Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que neles contém. Amém? Este é o Deus maravilhoso, o Deus da Bíblia, o Deus poderoso, o Deus que entregou o seu próprio Filho por amor a uma humanidade corrompida, pecaminosa, mas para tirá-la dos pecados e trazê-la para a sua maravilhosa luz. Este é o grande propósito de Deus, que ninguém se perca, mas que tenha a possibilidade da vida eterna com Ele, no céu. Amém? Então, que hoje, ainda hoje, que você possa estar mais definido como pessoa humana, para que verdadeiramente tenhas a consciência, para que tenhas a certeza que os propósitos de Deus vão muito mais além do que os nossos propósitos, mas o que Ele quer fazer? Ele quer chamar de filho inculpável numa geração corrompida, fazer com que este filho reflita a luz de Cristo. Amém? Que Deus continue te abençoando, que você continue buscando entender os propósitos de Deus, que você continue crendo que tudo é possível ao que crê, porque se os seus propósitos estiverem aliançados com o propósito de Deus, acontecerá. Se os seus planos estiverem dentro dos propósitos de Deus, naquilo que Ele tem para te dar, acontecerá. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele faz acontecer aquilo que ninguém acredita que possa acontecer, se estiver nos seus propósitos. E Deus, o que Ele tem para você é o melhor dos propósitos, porque Ele quer que estejas inteiramente em suas mãos para agir a seu favor. Amém? Para que possas estar tendo a sua mente enxertada na sua palavra, para que possas ter uma mente clara, uma mente com pensamentos não de morte, não pensamentos de desânimo, de derrota, mas de vitória, de esperança, porque Ele nos enviou a nossa viva e eterna esperança, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Receba essa palavra, se alimente dela, amém? E busque verdadeiramente
os propósitos que Deus tem para a sua vida. E, detalhe, poderás se surpreender, porque Deus é Deus de surpresas. E as surpresas de Deus, quando Ele encontra um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeitará. Amém? O salmista Davi entendeu muito bem. Deus, Ele olha o nosso interior, Ele examina os nossos corações, e quando Ele se encontra dentro dele, aí se alinha entre o céu e a terra um cumprimento da sua própria palavra, e aí acontecerá o seu querer, o seu operar de acordo com a sua boa vontade, e a sua vida gerará bons frutos e frutos de arrependimento para a vida eterna. E se você falar assim, mas minha irmã, eu já sou cristão, eu já tenho uma vida com Cristo, mas a palavra dele se renova a cada dia. A palavra dele é inesgotável, é inerrante. A palavra dele, uma vez lançada, ela não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz, porque Deus tem propósitos quando a sua palavra é lançada, porque ela precisa ser lançada em terra fértil. Amém? Porque gerará bons frutos de arrependimento para a vida eterna. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que Deus continue instruindo a sua mente para que a cada dia mais os seus propósitos aconteçam na sua vida de forma plena, e que sejas, como diz aqui a palavra de Deus no versículo 15, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus, aleluia. Imagine estar no mundo de forma diferenciada, resplandecendo como astros no mundo. Eu posso ouvir um amém? É ter o Espírito Santo de Deus, é ter o brilho de Cristo, é ter qualidades que só se aliançando com Jesus possa receber de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração. E nunca se esqueças, Ele tem propósitos para a sua vida e é segundo a sua boa vontade. Vale a pena, viu? Olha, um grande abraço, que você continue sendo ensinado e orientado por Deus através da sua palavra. E que você possa estar, curtindo, que você possa estar comentando. Seus comentários, eles são muito importantes. E que também você esteja, se inscrevendo no canal. Todas as vezes que o YouTuber estiver enviando vídeos de mensagens para a sua casa, será automático. E se o YouTuber não souber o endereço da sua casa, não se preocupe, Jesus sabe. Amém? Forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. Amém? A paz do Senhor Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe. A paz.